Boa noite, igreja. Que a paz e a graça seja com todos, amém? A igreja pode tomar assento. Boa noite você que está no seu lar. Que nós possamos todos juntos nessa noite, nós aqui, vocês aí, buscar uma instrução do Senhor. Porque sabemos que a nossa fé, ela não deve ser somente baseada no amor de Deus, mas também a nossa fé deve ser baseada na justiça de Deus. O maior engano é eu e você basear a nossa fé somente em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é amor, sim, mas Deus também é justiça, amém? Então nós estamos falando no poder da decisão, que é a terceira mensagem já, e eu tenho certeza que todos nós temos decisões para tomar. De repente você tem para tomar decisão hoje ainda, esta semana ainda, esse mês ainda, esse ano ainda. Mas eu digo para você, cada decisão que nós tomamos, ela tem um grande poder. Por isso que a nossa fé, ela deve estar baseada na justiça de Deus. O trono de Deus, lá no Salmo 89:14, coloca esse texto para nós. Vamos ver o que fala do trono de Deus. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Então aqui nós vemos que o amor não está no trono de Deus, está a justiça e o direito. A palavra fala em Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear é aquilo que o homem vai colher. Com Deus não se brinca. A palavra nos ensina que aquela decisão que eu e você tomarmos, ela vai nos encontrar ali na frente. A curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo. Quantas coisas nós decidimos lá atrás e depois aconteceu para nós nem sabia. Por que está acontecendo isso aqui agora comigo? Porque nós já tínhamos decidido algo lá atrás. E nós estamos colhendo de repente a longo prazo. Então cada decisão que nós tomamos, elas vão nos encontrar. E nós temos que entender que tem coisas importantes para nós resolver. Gente, decidir, resolver o que é importante. Até vou combinar aqui. Decidir, resolver o que é importante é mais importante do que aquilo que é urgente. Amém? Porque se nós não resolvermos aquilo que é importante, se nós não decidirmos hoje, tem decisão que precisa ser agora. Se nós não decidirmos, as coisas vão se tornando tudo urgente. Por que muitas vezes a vida das pessoas entra ano e sai ano e os resultados se repetem? Pelo fato da omissão, ou pelo fato de tomar uma decisão errada, ou pelo fato de tomar uma decisão a nível que a maioria decide. Por isso a nossa vida ela deve ser construída pelas nossas decisões. E se eu e você hoje, se nós não estamos gostando daquilo que nós estamos vivendo em uma área da vida, ou em duas áreas da vida, ou três, nós temos que rever aquilo que nós estamos decidindo. Amém? Por isso que a área espiritual é muito importante para mim e para você. A área espiritual nos ensina a cuidar da nossa área material e da nossa família também. Por isso que a nossa fé, ela deve estar baseada na justiça de Deus. Porque quem sabe o que está plantando, não tem medo daquilo que vai colher. Concordam? Quem sabe o que está decidindo, não tem medo daquilo que vai colher como decisão, como resposta da sua decisão. Então, toda decisão que nós vamos tomar, existe 4 elementos fundamentais na nossa vida. Você que tem o hábito de anotar, anote. Você que não tem o hábito, crie esse hábito, porque um expediente como este, você vai levar junto com você 10%. Então, é de grande importância, quando a gente está anotando, a gente está memorizando junto. Então, um dos fundamentos que fazem parte, que são fundamentais na nossa vida, quando nós vamos tomar uma decisão, é o nosso coração.
é onde que é a sede da mente, das vontades e dos sentimentos. A palavra diz em Provérbios 4, 23, para nós guardar com toda a diligência, guardar com toda a dedicação o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Então nós temos que ter esse cuidado, aquilo que nós deixamos descer para o nosso coração gera uma atitude na minha vida. Porque a gente começa olhando, ouvindo, e aquilo vai gerando uma ideia, e aquela ideia gera uma prática. Porque quando gera prática, é porque já desceu no nosso coração. E as nossas decisões, elas não devem ser pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, e nem pelos nossos sentimentos, e muito menos pelas nossas emoções. Gente, se eu e você tomarmos uma decisão, empolgado, ou desanimado, ou cansado, nós temos chance de 90% de tomar uma decisão errada. Você tomar uma decisão irado, você tem grande chance de decidir algo errado. Você, quando nunca aconteceu com você, você pensou numa coisa um dia. Vou decidir algo. Daí você dormiu. E no outro dia você pensou em não mais praticar aquilo que você decidiu. Com o canto já aconteceu isso? Você está vendo? Porque nós estava de uma forma antes de nós dormir. E aí quando nós acordamos descansado, ou até mesmo Deus mudou dentro de nós aquela decisão que nós já tínhamos, para nós não fazer algo errado. Então nós não podemos tomar as decisões pelas nossas vontades. Gente, vontade, nós temos aprendido que ela dá e passa. O segundo ponto, as suas decisões devem estar baseadas nos princípios, por aquilo que você crê, em valores, em caráter. Então a minha decisão deve estar baseada naquilo que eu acredito. Não adianta eu e você tomarmos uma decisão que nós não acreditamos que vai acontecer. Nós precisamos ter fé para tomar uma decisão, porque a fé, ela rompe o limite do resultado de uma decisão na vida do ser humano. Amém? Quando nós estamos bem abastecidos, nós conseguimos ver além do que aquelas pessoas que não têm fé. A gente consegue tomar uma decisão, a gente consegue ver o resultado daquela decisão sem ter o resultado ainda. Isso é fé. Isso é acreditar. Porque a maioria das pessoas tomam decisões muitas vezes e não acontecem. Porque elas não acreditam que vai acontecer na decisão que elas tomaram. Elas não tiveram uma atitude relacionada àquela decisão e naquilo que ela acreditava. E o terceiro ponto também, as suas escolhas, as minhas escolhas. Você só pode fazer, só você pode fazer. Porque às vezes a gente quer, sabe o quê? Deus, faça isso para mim. Gente, tem coisa que é só nós que podemos fazer. Deus trabalha no ser humano individualmente. Tem coisas que não é os outros que têm que decidir por nós. Somos nós que temos que tomar a decisão. Somos nós que devemos pensar, avaliar. E o quarto ponto, as nossas atitudes. Não adianta eu tomar uma decisão sem eu ter uma ação. É igual eu gosto de falar em quem gosta de emagrecer. Quem quer emagrecer aqui? Levanta a mão aí. Quem quer? Eu não preciso ter uma atitude para emagrecer, gente. Eu preciso ter uma atitude. Em qualquer decisão que você vai tomar, por menor que ela seja, nós precisamos ter uma atitude. Então, o que eu tenho que fazer então? Então, nós temos que cuidar bem daquilo que desce no nosso coração. Você precisa crer naquilo que você vai decidir. E você que precisa decidir e não os outros. E ter uma atitude naquilo que você decide. Amém? Você decide. É você que determina o nível da sua vida. Para qualquer área da vida. Se você tem uma área da vida que você está escassa, é porque eu e você não estamos deixando Deus fazer parte daquela área.
Efésios 4,15, a palavra diz que quando nós estamos com Deus, nós cresçamos em tudo. Não é só na área espiritual, mas seguindo a verdade, seguindo a palavra em amor. Cresçamos em tudo naquele que o cabeça é Cristo. É igual, gente, quando você descobre que você está doente, você está com febre, a febre está sinalizando algo para você na sua saúde. Você vai até o médico, você vai lá no hospital, o médico consulta você, ele descobre o que você tem, ele vai dar um remédio para você. E quem decide tomar o remédio, quem é? Somos nós. A decisão na minha vida e na sua, quem determina somos nós. Os resultados somos nós. Não é o médico que vai curar. Deus dá uma palavra para nós. Quem determina somos nós quando nós praticamos a palavra. Gente, você não tem ideia do tamanho, do poder que Deus colocou dentro de cada um de nós. O Salmo 8,4, olha que fala esse texto. A palavra diz que nós somos pouco menor do que Deus, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizestes, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Você está vendo o tamanho do poder de uma decisão que está dentro de você? Você é um pouco menor do que Deus. Por que nós somos um pouco menor do que Deus? Porque Deus nos deu a sua imagem, Deus nos deu a sua semelhança, e Deus nos deu capacidade de domínio. E quando nós perdemos essas capacidades que Deus colocou dentro de nós, nós começamos a tomar decisões erradas. Jesus veio trazer de volta o que se havia perdido. Está em Lucas 19:10. Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, que era o reino de Deus, o governo de Deus, a semelhança de Deus. Amém, gente? Estão entendendo a mensagem? Mas por que as minhas decisões eu não estou feliz com o resultado? De repente porque você não está decidindo de acordo com as capacidades que Deus colocou dentro de você. Você tem capacidade pouco menor do que Deus para decidir qualquer área da sua vida. E o nosso texto-chave é Provérbios 19:21. A palavra diz que muitos propósitos há no coração do homem. Existem muitas decisões dentro do nosso coração, mas o desígnio do Senhor permanecerá. A decisão do Senhor, quando você alinha o seu compromisso com Ele, permanece. Eu acho que é Provérbios 14:12. Esse texto fala das nossas decisões que parecem muitas vezes estar tudo correto. Há caminho que ao homem parece direito. Gente, tem decisão para nós que a gente não vê mal nenhum. Está tudo certo. A gente acha que é de Deus para nós. Foi Deus que colocou para nós uma decisão. Mas não é uma escolha nossa, que parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Caminho de morte é uma decisão que não traz o resultado que você queria. Uma decisão que não satisfaz as 3 áreas da sua vida. Porque essa é a abundância que Jesus veio trazer. A prosperidade é você não ter falta na área material, você não ter uma miséria espiritual, e você não ter falta com a sua família nos seus relacionamentos. Amém? Essa é a vida abundante. E o que o inimigo é? É o cachorro de Deus. Ele vem para matar, roubar e destruir. Uma decisão, por menor que seja, pode trazer um grande resultado negativo para você lá na frente. Uma decisão menor que seja na minha vida, pode trazer um resultado muito negativo ali na frente. Então, algumas decisões dão erradas, porque as pessoas se baseiam na maioria e na opinião dos outros. Eu sei porque eu já vivi isso, gente. Antes de eu chegar na igreja, muitas decisões que eu tomei na minha vida, foi porque a maioria decidia algo. Se baseava na opinião de alguém. Não se baseie na opinião de ninguém para você decidir algo na sua vida. Peça para Deus uma direção. Por isso que é importante a fé. Porque a fé, ela nos eleva
as nossas atitudes, nas altitudes, ela nos eleva para o portal que é o mundo espiritual. Quando você está bem abastecido com fé, você vê aquilo que as pessoas não conseguem ver. Você está tomando uma decisão, as pessoas não conseguem dizer, estão dizendo para você assim, ó, não acredito. Gente, deixa que ninguém acredite em você, mas você deve acreditar em você mesmo. Amém? Você precisa acreditar em você mesmo. Então, muitas pessoas não tomam decisões, porque são dominadas pelo medo. Elas preferem fugir dos problemas do que resolvê-los. Gente, não adianta fugir dos problemas. Enquanto eu e você estivermos fugindo dos problemas da nossa vida terrena, eles não vão embora da nossa vida. Nós temos que ir para cima deles. Nós temos que enfrentar eles. Nós temos que decidir, eu quero resolver essa situação. E a nossa fé faz as nossas decisões romper uma cultura que nós herdamos dos nossos familiares. A nossa fé faz nós tomarmos decisões diferentes, elevadas, de cultura que nós herdamos dos nossos familiares. Então nós temos que entender como é importante a gente romper. O que é romper, gente? É criar uma abertura. É você fazer força para acontecer algo. Então tudo que as pessoas querem na vida e não têm, sabe aonde que está? Está em Deus. Tudo que está em falta na vida das pessoas está em Deus. Efésios 1:3. A palavra diz que as bênçãos, os resultados para o ser humano, eles estão, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele já nos abençoou. Então o ser humano, ele já nasce abençoado, ele já nasce determinado uma história para ele, para as 3 áreas da vida dele, e aí que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Mas aonde estão esses resultados que eu não estou vendo? Nas regiões celestiais em Cristo. Por isso que nós precisamos de fé para descer esses resultados. Nós precisamos alinhar, decidir alinhar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Vamos pensar aqui, quem tem filho aqui, levanta a mão. Quando o seu filho está fazendo tudo de acordo com como você pede, quando ele pede algo para você, é difícil dizer não, não é assim? A gente pode não dar na hora, mas a gente ali na frente, a gente quando, né? A gente não dá na hora, porque senão também ensina errado. O Otávio queria um relógio, ele disse, está no teu aniversário, eu te dou. Senão hoje eu quero um relógio, amanhã eu quero não sei o quê, depois eu quero. É assim que deve ser. As bênçãos nossas, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, elas descem sobre nós. A palavra diz, Deuteronômio 30:19, eu acho que é nós que escolhemos. Hoje eu invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, que eu coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Essa é a maior decisão na vida do ser humano. Escolher andar com Deus, porque os resultados vão alcançando. Porque a bênção de Deus, ela é a recompensa da minha obediência e da sua obediência. E a maldição de Deus é a recompensa para a minha desobediência e para a sua desobediência. Sempre, em toda parte da Bíblia, quando o povo de Deus estava andando desobediente, Deus enviava uma maldição para que o povo voltasse a ter disciplina com ele. Então nós temos que entender que é de grande importância nós alinhar a nossa fé na justiça de Deus. No Salmo 37:25, Davi fala de uma trajetória de vida. Eu já fui jovem, agora sou velho, mas eu nunca vi até hoje o justo desamparado, e nem os seus filhos mendigando o pão. Eu nunca vi alguém que está andando com Deus, que está decidindo as coisas que Deus espera de nós, passar necessidade. Amém? Até numa enfermidade, a palavra diz, acho que é no Salmo 41:3, que Deus afofa a cama.
Deus cuida da gente no leito. O Senhor o sustenta em seu leito da enfermidade e na doença o restaurará. Você está vendo como é importante nós alinharmos as nossas decisões de acordo com a fé na justiça de Deus? Porque se é somente no amor de Deus, Deus é amor. Deus vai me dar isso aqui para mim, eu sei porque eu estou vindo na igreja. Eu estou servindo no ministério da igreja, Deus vai me abençoar. Nós temos que servir a Deus pela gratidão. Nada que nós fizermos na casa de Deus vai ser suficiente pelo que Ele já fez por nós. Amém? Nós temos que ter esse entendimento. E vamos ver algumas decisões importantes para nós nesta noite. Primeiro ponto. Decida resolver os seus problemas agora. Gente, pare. Falei a semana passada de dar desculpa. Decida hoje resolver os seus problemas. Quando Davi chegou lá, aquele povo estava 40 dias dando desculpa e fugindo e com medo do problema. E o problema é que quanto mais tu foge, maior ele fica. Sabia disso? Quanto mais tu vai adiando de tomar a decisão na sua vida, maior fica o desafio. E aí Davi chegou, que Deus gigante, traz ele para mim. Vamos resolver agora já isso aí. Isso é fé. Decisão por fé. Não adianta nós ficar adiando. Semana que vem eu começo a fazer. Semana que vem, mês que vem eu vou mudar isso aqui. O ano que vem eu vou mudar. Vai melhorar, vai dar tempo para mim. Nós só vamos dar tempo para aquilo que nós queremos. Então, se você analisar o cartão de crédito, se não tem dinheiro e a gente não vai parcelar ele, o que acontece? Cada vez fica maior a conta. Por isso que quando nós estamos deixando de resolver o nosso problema agora, maior fica o problema na minha vida. Semana que vem, mês que vem, o ano que vem, os resultados para nós, as decisões que nós tomamos, elas vêm os resultados a curto, a médio e a longo prazo. Mas o meu problema eu tenho que decidir hoje. Hoje é o dia para você resolver aquilo que você precisa na sua vida. Lá em 2 Crônicas 1:10, olha aqui o que Salomão pediu para Deus. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar esse tão grande povo? Deus disse a Salomão, já que é este o teu desejo do seu coração, e você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem a vida longa, mas a sabedoria e o conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei. Por isso que Salomão foi o rei mais sábio. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Salomão teve sabedoria para pedir sabedoria. Você quer resolver os seus problemas agora? Tenha a sabedoria de Deus. Tenha a mente de Cristo. Porque quem tem sabedoria não precisa ficar fazendo força. Os problemas que nós criamos, nós resolvemos. Porque o ser humano, ele é especialista em criar problema. Quando está tudo bem, ele está, mas está estranho, alguma coisa está errada, está tudo certo. Agora eu tenho que criar um problema aqui. Ah, não briguei com a esposa uma semana, agora vamos brigar aqui agora para nós. O ser humano, ele é especialista em criar um problema. E o ser humano, ele pode ser especialista também em sair dos problemas. Lá em Provérbios 4:7, o conselho da sabedoria é: procura obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então a sabedoria, ela é a coisa principal. Tem pessoas que tomam muitas vezes as decisões precipitadas, porque não sabem dizer não. O que eu falei a semana passada do não? O não nos leva mais longe do que o sim. Gente, eu era assim. Às vezes as pessoas falavam algo para mim, eu não queria dizer não. E aí, eu também tinha a colheita de eu não dizer não. Nós não podemos ser precipitados.
Aquilo que a gente precisa dizer não, a gente tem que dizer não. Aprenda a dizer não hoje, para amanhã você ter um resultado melhor na sua vida. Amém? Aprenda a dizer não hoje, para amanhã você ter um resultado melhor na sua vida. Quantas vezes a gente não quer dizer não para os filhos, e a gente diz não, e a gente diz não para eles, para quê? Para eles terem um resultado melhor. Às vezes Deus está dizendo não para uma decisão que eu tomo, e eu tento adaptar Deus para que aconteça aquilo que eu estou decidindo. Mas Deus está dizendo não. Isso não é melhor para você. E o ser humano, ele quer criar um problema para ele. Quantas vezes a gente ora a Deus e Deus não responde? Quando Deus não responde uma oração minha e sua, sabe o que a gente faz? Não faz nada. Espera Ele responder. E se Ele não responder, não faça. Porque não é a vontade dEle. Mas a gente precisa ter essa maturidade espiritual. Então tem muita gente que não resolve os seus problemas, porque não admite, primeiramente, que o problema é seu. Gente, cada problema que eu tenho não é da Rosângela, dos meus filhos, é meu. O problema que você tem é seu. E aí nós que temos que decidir ele agora. Então 95% dos problemas que estamos vivendo hoje, foi nós que criamos. E 5% foi os outros. Gente, isso aqui mudou a minha vida. Por que a gente cria problemas? Porque a gente fala o que não podia. A gente fala o que não queria. Quantas vezes está tudo certo? Uma palavra muda tudo. Falei esses dias aqui de Nabal e Abigail. Foi uma palavra que ele deu para Davi. Davi mandou o exército dele lá buscar comida. E eles eram os muros da casa de Nabal, de Abigail. E Nabal era muito difícil nas palavras dele. Quem é esse Davi? Davi mandou 400 homens lá e foi junto para pegar ele. Uma palavra gera uma decisão na vida de uma pessoa. Quando a gente fala algo, nós estamos decidindo algo. Comprar o que não podia é uma decisão. Decidir precipitado é uma decisão. Não falar não é uma decisão. Então você vai perguntar, como eu posso resolver agora os meus problemas? 1 Coríntios 2,16. Seu problema você tem que decidir hoje. Você tem que sair daqui hoje sabendo assim, ó, hoje eu vou decidir o meu problema. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa mente nós temos que ter. Sabe quando você quer cortar uma árvore, em vez de você bater o fio do machado, você está batendo só o que segura ali o machado? É assim. Às vezes as pessoas estão batendo numa área da vida sem o machado, só com a madeira. E aí faz força e não corta a árvore. Nós precisamos decidir com a mente de Cristo. Então, e eu vou provar para você nessa noite agora, com 3 perguntas, que você tem a mente de Cristo. Vamos pensar aqui nessa noite, você que está na sua casa, você que está aqui. Quando você sair hoje daqui da igreja, você chegar ali na esquina, tem alguém que dá um tapa no seu rosto. Não fala para mim o que você faria. Tá? Saiu o faceiro da igreja ali, pá, subiando. Faceiro. Chegou alguém na esquina, pum. Agora vamos pensar. O que Cristo faria? Primeiro, vocês vão responder para mim. Saía chorando e sentido? Segundo, daria um tapa mais forte na pessoa? Ou terceiro, daria outra face? Primeiro, segundo ou terceiro? Vocês viram como vocês têm a mente de Cristo? E por que as decisões não estão direcionadas como Cristo pede para nós? Todo ser humano sabe o que é certo e o que é errado. E por que toma decisões erradas? Às vezes nós queremos resolver um problema criando outro problema. O ser humano é assim muitas vezes. E eu provo pela palavra. 1 Reis 3,16.
Certo dia tinha duas prostitutas que compareceram diante do rei, o rei Salomão. Uma delas disse: "Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa." Vieram até o rei para falar. "Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu." Arrumou um problema para ela. "Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho, enquanto a tua serva dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado." Olha o problema que ela criou, e que ela queria criar um outro problema para resolver. Porque muitas vezes nós estamos assim. A gente já tem um problema, e a gente está criando outro para resolver. Quer um exemplo? Se endividou, vai lá e pega o limite do banco para pagar a dívida. Não é outro problema? E aí, ao levantar-se de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto, mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. Foi dar mamar, ela viu que não era. A outra mulher disse: "Não, o que está vivo é o meu filho, o morto é o seu." Mas a primeira insistia: "Não, o morto é seu, o vivo é meu." Assim elas discutiam diante do rei. Olha a confusão: esse é meu, esse é teu. Quando eu nasci, a mãe disse que trocaram eu. Daí eu disse: "Mas como que tu descobriu que era eu?" Porque faltava um pedaço na orelha. Vocês nem perceberam, né? Quando o pastor fez o casamento, ele viu. E aí a mãe: não é esse aqui o meu." "Tá, mas como é que tu sabe que não é teu?" "Não, tem um pedacinho faltando." E tem mesmo. Olha a confusão que aquela mulher que dormiu em cima do filho, queria o filho da outra e botou o filho morto do lado da outra. E aí? O rei disse: essa afirma: "Meu filho está vivo e o seu filho está morto." Enquanto aquela diz: "Não, seu filho está morto e o meu está vivo." Olha a confusão, vai. Então o rei ordenou: "Traga-me uma espada." Trouxeram-lhe. E aí? Ele ordenou: "Cortem a criança viva ao meio e deem a metade a uma e a metade a outra." Olha só como... Bem querido, né? Vamos cortar no meio e vamos resolver esse problema. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: "Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela e não a mate." A outra, porém, disse: "Não será em minha nem a sua, corte-a no meio." Aquela que matou o filho, que mandou cortar no meio, porque ela não queria dar o gosto, né? Queria resolver o problema dela de qualquer jeito. E aí então o rei deu o seu veredito: "Não matem a criança, deem a primeira mulher, porque ela é a mãe." E aí? Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Vocês estão vendo como a gente não pode querer resolver o problema agora, criando outro problema. Porque daí nós vamos ter 2 problemas. Assim como estava aquela mulher. O filho dela morreu embaixo dela e ela queria largar do lado da outra mãe e pegar o vivo. Ela queria resolver o problema dela. E aí Salomão, com toda a sabedoria, disse para ela para ficar com, porque ela disse: "Não mate." E a outra queria continuar cortando no meio. Gente, aprenda aqui. Para nós ter sabedoria de Deus, nós precisamos de 4 situações. Primeira, experiência. Você precisa ter experiência. Nós precisamos ter experiências dos nossos erros, porque os nossos erros que nós já tivemos faz nós evitar problemas da nossa vida. Amém? Se eu errei já, eu não vou continuar errando, repetindo o erro. Então eu vou ficar experiente. O outro ponto, nós temos que observar. Então, observar o quê? Sabedoria nos faz observar o erro dos outros. Isso é uma pessoa inteligente. Está ali no quadro. Sabedoria faz a gente enxergar o erro dos outros. Se o fulano já errou, por que eu vou errar igual? Terceiro, o conselho. Mesmo que você saiba o que fazer, procure um conselho de uma pessoa que seja mais sábia do que você. Quantas vezes eu procuro um conselho, eu peço algo para o pastor Cássio, uma decisão que eu tenho para tomar.
Como é importante um conselho de alguém que é mais sábio. E o quarto ponto, peça a Deus a sabedoria, a mente dele. Amém? Porque daí você vai resolver os seus problemas mais rápido. De repente, até aqui hoje, você era especialista em criar problema. Sempre cheio de problema. Mas você nessa noite, dessa forma aqui, você pode sair especialista em resolver os seus problemas. Então decida nessa noite resolver aquilo que você precisa. Amém? Quando nós for orar, você vai decidir. Segundo ponto, decida romper o seu passado. Nós temos que romper, porque o passado ainda, em muitas pessoas, não é uma biblioteca. O passado ainda em muitas pessoas neutraliza o seu presente e estraga o seu futuro. Nós temos que romper com aquilo que foi difícil para nós, que foi ruim para nós, aquilo que foi um problema para nós. Eu conheço pessoas que tiveram um relacionamento e têm o segundo agora, e elas erraram no primeiro e elas continuam errando no segundo. E é um inferno dentro da casa. Então, o que deu errado no primeiro, que seja para você aprender, e você rompa, e mude agora. Decida ser diferente. Se já foi ruim no primeiro, tenta ser melhor no segundo. Então, tem pessoas que estão travadas na vida, por causa de coisas que não conseguiram voltar para resolver. Gente, o que passou, passou. Amém? Que seja um ensino para a gente, um aprendizado. E nós temos que dividir em duas formas o nosso passado. A primeira, as coisas ruins que aconteceram têm que me ensinar para eu ser uma pessoa melhor. Eu tenho que ter aprendido com aquilo que foi ruim para mim. E o segundo, as experiências das coisas ruins podem me ajudar no presente e no futuro. Amém? É dessa forma que nós temos de destravar o nosso passado. Salmo 119, 71. Olha o que Davi fala. Foi bom para me ter sido castigado, para que aprendesse os teus decretos. Sei que muitos vêm até Deus pelo amor, mas muitos vêm pela dor, e muitos vêm por convite. Mas quando nós fomos castigados, a gente aprendeu, a gente veio até Deus para aprender a vontade dEle. As situações difíceis nos ensinam a buscar a Deus. O que eu falei a semana passada? Foi Deus, o Espírito de Deus conduziu Jesus ao deserto. Quando Deus conduz a gente até o deserto, sabe aquela fase que está difícil? O deserto não é lugar para morar, é de passagem. Mas quando Deus conduz, é Deus que tira nós do deserto. Mas quando nós escolhemos o deserto, quem tem que sair somos nós. Não adianta eu estar sentado na igreja pedindo para Deus me tirar, aonde eu tive a escolha errada. Eu decidi aquele deserto para a minha vida. Romanos 5,3, olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então, as coisas difíceis que passamos nos proporcionam experiências de vida. Gente, os nossos desertos nos deixam muito fortes. Amém? As nossas dores, uma enfermidade, deixa a gente muito forte. Aquilo que a gente vence, deixa a gente muito forte. Então, o que eu tenho que romper no meu passado? As coisas erradas. Nós temos que romper as coisas erradas, porque muitas vezes nós estamos repetindo no presente. Sabe aquelas coisas que marcaram você? E você ainda não conseguiu vencer. Você ainda não conseguiu decidir, dizer não para isso aqui, eu não vou ser mais desse jeito. Esse hábito eu não quero mais da minha vida. Eu não vou mais ser murmurador. Eu quero mudar. Gente, a mudança acontece para quem crê e quem pratica. Amém? Estão entendendo, gente? José, gente, Gênesis 50, 20. José, 13 anos, viveu de luta. Foi vendido por seus irmãos, ficou 2 anos no cárcere.
13 anos de luta. Mas com a ajuda de Deus, ele rompeu. Amém? Nós precisamos da ajuda de Deus para romper. Se você acha que não precisa da ajuda de Deus, você está tomando uma decisão errada. Porque quando a gente precisar, eu sei porque eu gosto mais de ir num velório do que num casamento, gente. Quando eu vou num velório, eu fico avaliando tudo. Quando as pessoas vão no casamento, elas ficam avaliando a roupa do outro, o cabelo. As mulheres ficam olhando se a fulana pintou o cabelo, se fez chapinha, se não fez. Olha o sapato dela. É ou não é? Olha lá o cabelo dela, nem pintou, está que nem um cardeal. Num casamento, fica olhando ali, ó, mirando a pessoa ali. Bah, mas olha só o fim da gente. Vai chegar um dia, gente, que é só Deus. Só Ele pode decidir para nós a vida. O nosso dia são contados. Então nós temos que entender, Filipenses 3,13. Você tem que destravar do seu passado. Destravar, aí eu vim de outra igreja, era desse jeito. Destravar da religiosidade. Destravar da mornidão, viver realmente o que Deus espera para você. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço adiante de mim naquelas que estão. E 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, as coisas do passado que foram ruins, você tem que decidir que não vai mais vir na sua mente, não vai vir na minha mente. Sabe aquelas coisas que tiraram o seu resultado? Aquelas coisas que fizeram você, de repente, quebrar a sua empresa? Aquelas coisas que fizeram você se tornar viciado em alguma coisa? Aquelas coisas que fizeram você se separar de vários casamentos? Esse passado seu não deixa mais vir na sua mente. Você tem que determinar, romper ele, para que você possa organizar o seu presente e projetar o seu futuro. Porque o passado de muitas pessoas estão estragando o presente e o futuro delas. Amém? Terceiro ponto, decida romper relacionamentos. Gente, o ditado é certo. Tem pessoas que dá para tomar uma cuia de chimarrão e tem pessoas que dá para tomar uma térmica. Conversava com uma pessoa um dia, minha amiga, imagina a amiga. A minha amiga ia lá em casa tomar banho de piscina no verão e acabou ficando com o meu marido e se separei e ficou com o meu marido. Eu disse, mas que amiga é essa aí? Tendo uma amiga dessa aí, não precisa de inimiga. Tem pessoas que nós precisamos manter uma distância. Nós precisamos romper alguns relacionamentos. Eu lembro que quando eu comecei, tinha aí uns 3, 4 anos já na igreja, meus amigos de infância fizeram um grupo e botaram o meu nome lá no grupo, né, e a gente foi, né? E fiquei uma semana, 2, e todo dia no grupo eles botavam pornografia. O que eu tive que fazer? Sair do grupo. Daí eles me perguntaram por quê. Outro dia me convidaram porque às vezes quando é no grupo da igreja, as pessoas não gostam de ouvir uma palavra, mas daí lá no grupo não sei do quê, misericórdia. E daí me convidaram, vamos lá comer um churrasco. Cheguei lá. Tinha 2 caixas empilhadas já, as conversas não batiam, não dava para conversar para dar a altura do volume da música deles. Fiquei 10 minutos e fui embora. Ninguém é melhor do que ninguém, mas aquilo não me pertence mais à minha cultura. Se você não romper relacionamentos, você não vai ter o resultado que a palavra diz. 1 Coríntios 15:33, as más companhias corrompem os bons costumes. Aquele ditado antigo, me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. E aí o pastor Cássio aumentou o ditado, e eu te direi aonde tu vai chegar. Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Os espíritos se atraem. Você já viu algum que tem problema com droga, ele andar com quem vem na igreja? É difícil. Mas ele anda com quem? Com quem usa droga. Aqueles que se reúnem nos botecos, eles andam com quem? Com quem bebe. Aquele que joga carta, anda com quem? Com quem joga carta.
E se nós não romper os nossos relacionamentos, nós não vamos ver as decisões que Deus tinha para nós. Nós não somos diferentes, mas Deus está chamando a gente para fazer a diferença. Porque as pessoas vão ver os nossos resultados nas 3 áreas da vida e elas vão querer também esse Deus. Amém? Porque a maioria das pessoas hoje tem Deus na boca. Tu não consegue ver Deus muitas vezes nas áreas da vida. Por quê? Porque ainda existe relacionamento com pessoas que têm tirado a presença de Deus daquela casa, daquela família, daquele lugar. Gente, as conversas nossas podem afastar Deus de nós. As pessoas que andam conosco podem afastar Deus de nós. E quando Deus se afasta de nós, as decisões que Deus tinha também se afastam de nós. Efésios 5:5. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. E olha o 7. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Deus está dando uma instrução, um conselho para nós. A palavra de Deus, ela tem conselhos, tem ordenanças, tem instruções, tem mandamentos. E Deus aqui está nos mostrando, dando uma direção para nós não participar com eles dessas coisas. É igual quando você tem um plano para você, para sua casa. Sabe quando você fala para alguém, você vê na cara daquela pessoa, que aquela pessoa tem ciúme, tem inveja. Quem já viu isso? O carrinho da boca fecha, não fica de um jeito assim. Então tem relacionamento que você precisa romper. Provérbios 13:20. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Gente, hoje, riqueza e pobreza está na mente e na cultura das pessoas. Sabia disso? Ah, mas não é assim. É assim. Eu tenho lá pelo Caí, tinha enchente no Caí, direto, e tem, agora faz tempo que não dá. Eles fizeram um loteamento inteiro para todo o povo da enchente da beira do rio lá. Sabe o que o povo fez? Adivinha o que eles fizeram? Venderam tudo as casas e voltaram para a enchente. A enchente não saiu de dentro deles. Tem pessoas que não têm crescimento e não se tornam milionárias porque a pobreza não sai de dentro delas. Então é uma decisão de cada um. Então nós temos que romper os relacionamentos. Provérbios 16:29. Aquele que anda com sábios será cada... Tá, isso já foi. Provérbios 16:29. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem anda com pessoa violenta vai arrumando briga. O Salmo 1:1, que fala bem-aventurado, bem-sucedido. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha o que acontece com essa pessoa. Ao contrário, a sua satisfação está na palavra de Deus, na lei do Senhor, e ele medita dia e noite. Então é uma decisão minha e sua. É igual aquela amiga. Ela disse que era a melhor amiga dela, que ia lá tomar banho de piscina e ficou com o marido dela. Mas que melhor amiga é essa, gente? Então não precisa de inimigo mais, então, concorda ou não? Às vezes os nossos relacionamentos estão tirando os nossos resultados, as decisões que Deus tinha para nós. E o quarto ponto, decida ter alvos e objetivos. Gente, alvos e objetivos dão direcionamento para a vida e dão sentido para a minha vida e para a sua. Quando a gente tem um alvo, quando a gente pensa em algo, eu quero algo para
daqui 1 ano, para daqui 2 anos, para daqui 3 anos, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Isso não te dá sentido na tua vida? E quando você tiver um alvo, você tem que já olhar aquele alvo que você quer como posse sua. Eu lembro que uma vez que eu queria trocar de carro, e eu pensava num carro que eu queria, e eu nunca olhava aquele carro, não via carro, aquele carro que eu queria, eu não via na rua. Mas quando eu comecei a dizer que eu queria aquele carro passava direto perto de mim. Quem já pensou assim? Ah, mas de novo, esse carro estacionou do meu lado. Quando você tem um alvo, começa a decidir na sua memória, na sua mente. Isso já é meu. Daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 5 anos. Isso vai dar sentido para você. Você vai em direção àquele alvo. Você vai ter ação naquele alvo. Então nós temos que ter esses alvos. Provérbios 21, 5. Estou indo para o fim, tá, gente? Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva traz a pobreza. Temos que ter alvos a curto, a médio e a longo prazo. E não podemos ter pressa, mas temos que acreditar naquilo que a gente quer. Isso vai dar sentido para a sua vida. Isso vai dar mais vontade para você. Provérbio 16, 3. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor aquilo que você tem como alvo, como meta, como objetivo. E para seus alvos se realizarem, existem 4 possibilidades. Primeiro, o projeto como você quer. Pensa como você quer. Segundo, tem atitude em direção a ele. Terceiro, esperança e perseverança para acontecer. E quarto, predisposição para enfrentar as adversidades. Gente, você vai encontrar desafio para cumprir aquilo que você quer. Você vai ter que ser perseverante. Vai ter pessoas que vão dizer para você que você não vai ter. Vai ter pessoas que vão parar na frente de você, que vão querer te travar. Você vai ter que ser perseverante. Você pode até não chegar no 100% dos seus alvos, mas você vai chegar mais longe do que você está. Amém? Quantos querem chegar mais longe? Tem alvo. Acredite, decida. Penúltimo ponto, decida mudar a sua vida. É você que tem que decidir mudar a sua vida e não é os outros. Hebreus 11:30. Olha esse texto aqui. Na galeria da fé. Olha quem está ali. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Aquela passagem do povo ali, depois que entrou na terra prometida, a muralha na frente. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Então, o poder e os exemplos de fé em Cristo. Raabe decidiu mudar a sua vida. Ela decidiu ter dignidade, Raabe. Ela decidiu, como eu e você nessa noite, nós devemos decidir algo que nós precisamos decidir. Algo que ainda nós não mudamos na nossa vida. Algo que você ainda não viu o resultado da sua decisão, porque você só decidiu de boca para fora, mas não acreditou e não praticou. E Raabe cuidou ali dos espias, e ali ela foi também, ela não foi morta, e ela ainda teve a família dela salva. E Raabe, gente, foi quem gerou Boaz. Quem se lembra de Boaz? Que é o marido de Ruth. Olha aqui a descendência que veio Raabe, que gerou Obed, Ruth e Boaz, que Obed gerou Jessé, que é o pai de Davi, que gerou Davi, e que na genealogia Jesus Cristo. Qualquer pessoa, se Raabe mudou a vida dela, qualquer pessoa pode mudar a sua vida nessa noite. Se o cego de Jericó mudou a vida dele, com oposição, as pessoas diziam, tu não enxerga, vai ficar assim o resto da vida. Mas ele ouviu falar que Jesus ia passar ali. E ele gritava por Jesus. Ele mudou a vida dele.
Zaqueu mudou a vida dele, porque ele sabia que se ele se encontrasse com Jesus, nunca mais a vida dele seria a mesma. Sabe o que falta às vezes para a igreja? A igreja tem experiência com Deus. A igreja tem um encontro com Jesus. Eu tive 2 encontros com Jesus. 2. Um foi onde você já sabe. E o primeiro eu já falei aqui, não vou falar de novo. Tive 2, e ele falou nitidamente. Primeiro ele disse, tudo que eu te tirei eu vou te devolver. Ele devolveu tudo. E tudo melhor. E no hospital eu tive um encontro com ele. Eu estou contigo. Escutar a voz de Deus. O filho pródigo decidiu errado, mas ele levantou e caiu em si e voltou. Não importa se você tomou decisão errada já. Não importa como você chegou aqui. O que importa é você se levantar nesta noite e você decidir tomar a decisão correta e mudar sua vida novamente. E o último ponto, decida clamar na tempestade. Esse é o último ponto para hoje. Decida clamar na tempestade. Você que está na sua casa, você que está passando por uma tempestade em alguma área da vida. Aprenda nessa noite que você precisa clamar. E eu vou provar pela palavra. Lá em Marcos 4,35. Naquele dia, sendo tarde, disse-lhe Jesus, passamos para outra margem. Ó, Jesus diz, ó, vamos para outro destino. Eu e vocês. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. E aí? Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Então, temporal, trovão, relâmpago, vento, onda alta, entrando água no barco. E aí? E Jesus estava onde? Na popa. Fazendo o quê? Dormindo. Sobre o travesseiro. Até um travesseiro tinha para ele dormir ali naquele tempo já. E aí, o que aconteceu? Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Mas segura ali. Segura ali para nós pensar aqui. Jesus estava na popa dormindo e estava um temporal, a água entrando, não molhava o travesseiro e ele não acordava. Eu não sei qual tempestade, se você não está vivendo nenhuma tempestade, que bom. Mas se um dia vier uma tempestade para você, ou se você chegou aqui nessa noite, ou você que está na sua casa está vivendo uma tempestade, aprenda algo nessa noite. Que a tempestade não chama a atenção de Jesus. O temporal não chama a atenção de Jesus. Quando que Jesus acordou? A tempestade não acordou Jesus. A água entrando no barco não acordou Jesus. Mas teve algo que chamou a atenção de Jesus, que ele acordou. A voz de um ser humano que chamou ele. Não importa o que você está vivendo. Não importa se tem vento, se tem trovão, se tem água entrando no barco. Quando Jesus está dentro dele, o que chama a atenção de Jesus não é o desafio seu, mas é você chamar ele. Vamos ficando de pé. E aí? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. E aí? Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então o temporal estava acontecendo, as ondas tinha, mas Jesus estava dormindo no travesseiro. E por que continuava o temporal, gente? Porque Jesus estava dormindo. Porque quando Jesus acordou, eles chamaram ele, o que Jesus fez? Terminou o temporal. Se você chamar Jesus nessa noite,
Você pode estar vivendo a maior tempestade, seja enfermidade, seja uma libertação, seja área material. Se você depender dele e você chamar ele, ele faz assim, ó. Só depende se você crer. Essa é uma decisão que você tem que crer. Não adianta eu decidir algo que eu não creio. Eu tenho que ter atitude. Eu preciso crer, eu preciso acreditar. E aí continua. Bota o 41 para mim. E eles, possuindo de grande temor, diziam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam com medo de morrer, porque eles não entendiam que quando Jesus está no barco, ninguém morre. Quando Jesus está com você, não importa o tamanho da tempestade, vai passar. Mas acorde ele, chame ele, porque ele não vai vir. Ele estava dormindo, se eles não chamassem, ele não ia vir. Porque a tempestade não ia acordar Jesus. O que acorda Jesus é a nossa fé. O que acorda Jesus é você tomar um posicionamento nessa noite. A tempestade, o temporal, a água batendo, Jesus não acordou, mas a voz daqueles homens, daquelas pessoas, acordou ele e ele respondeu. Como ele respondeu? Acabou a tempestade. Eu estava aqui com vocês. Jesus está no barco com vocês. Você que está na sua casa, Jesus está no barco com você. Mas você tem que parar de olhar para a tempestade e olhar para ele. Chame ele. Pare de chamar os seus problemas. Pare de decidir que os seus problemas são maiores do que ele. E quando Jesus chega, o mar entende ele. A tempestade entende ele. Se você olhar, os pássaros entendem ele. Os lírios do campo entendem ele. O jumento entendeu ele para entrar em Jerusalém. As estações do ano entendem ele. Mas o povo que ele criou não está entendendo ele. Decida entender Jesus nessa noite. Eu e você parece que ainda não entendemos muitas vezes, mas ele é poderoso que tudo. Não tem tempestade que não submete a ele. Não tem problema que não submete a ele. Não tem enfermidade que não submete a ele. Quantos creem nisso nessa noite? Ele estava dormindo, tranquilo. E estava dando uma tempestade, estava achando que ia morrer. Ele só acordou. Não foi por causa da água molhando ele. Foi quando os filhos gritaram: Jesus. Nessa noite, você que está na sua casa, você que está aqui, você que está vivendo algo difícil, chame ele. Fale para ele. Declare a sua fé, decida por ele nessa noite. Se Deus deu uma direção, o que ele fez depois? Vamos continuar o destino. Passou o temporal. Deus vai continuar com você. Agora vamos continuar. Eu te curei. Eu te libertei. Eu consertei teu casamento. A tua empresa eu levantei de volta. Eu consegui o teu trabalho que tu queria. Eu consegui aquilo que estava parado há muitos anos, que não viu dinheiro. Agora Deus, eu te dei a oportunidade de você ter. Você queria um filho, eu te dei. Agora Deus está pedindo para nós o quê? Obediência. Ele está pedindo o quê de nós nessa noite? Fé. Ele está pedindo para nós nessa noite que a gente creia e procure ele. E diga para ele. Igual aquele pessoal do barco. Não adianta ficar bulando, eu vou morrer, vai acontecer isso, aqui. Não, chame ele. Que ele vai atender você. E para Jesus, ó, é um estralo de dedo. Aquilo que você precisa vai vir na sua mão. Amém? Quantos creem? Então você vai orar nessa noite crendo. Você vai chamar ele. Decida nessa noite por ele. E aquele problema que você tem que decidir, a tempestade que você está vivendo, clame a ele, que é ele que pode mudar. Amém? Vamos orar? Fale com Deus nessa hora. Decida por ele nessa noite. Aleluias, Pai querido e amado, nós te louvamos pela tua palavra ministrada nesta noite.
Nós te louvamos, Deus, porque grande é o teu amor para conosco. Nós te louvamos, Deus, porque grandes são as tuas misericórdias para conosco. Nós te louvamos, Deus, porque o teu amor nos constrange, porque nós somos falhos, nós somos pecadores e muitas vezes nós decidimos, Pai, coisas erradas, nós decidimos sem fé e muitas vezes nós estamos colhendo um resultado e a gente quer que o Senhor arrume aquilo que nós erramos, Pai. E nós queremos clamar a Ti nessa noite, Deus. Aqui está a Tua igreja. Paizinho querido, as casas que estão nos acompanhando pela transmissão, que todos juntos nós queremos clamar a Ti, porque sabemos que o Senhor pode, Pai, parar a tempestade do Teu povo. O Senhor pode, aqueles que estão sendo fiéis a Ti nesta noite, na oração, aqueles que estão clamando a Ti nesta noite, aqueles que estão Te chamando, aqueles que estão Te acordando, Jesus, porque sabemos que os problemas, os desafios, as tempestades não é o que chama a atenção do Senhor, mas é a nossa fé diante das tempestades, Pai. Os Teus filhos que estão agindo com fé nesta noite, Deus, eu peço a Ti, traga a restauração, traga a libertação que a Tua igreja precisa, traga, Pai, a reconciliação, traga novamente, Pai, levanta os Teus filhos novamente, que eles possam receber do Senhor nesta noite a bênção que o Senhor está aprovisionado, porque aqueles que estão realmente voltando a Ti, aqueles que vão deixar o Senhor fazer parte das 3 áreas da vida, Deus, que o Senhor possa estar respondendo para eles nesta noite. Eu rogo a Ti, Pai, em nome de Jesus, assim como eu quero abençoar a área material da Tua igreja, aqueles que têm sido fiéis a Ti, aqueles que têm semeado, Pai, no projeto de expansão, no PAVS, aqueles que têm colaborado no compromisso do Kit Galeto, aqueles que têm sido fiéis a Ti, Pai, nos dízimos, nas ofertas, que o Senhor possa estar multiplicando as sementes, a 30, a 60, a 100 por 1, derrama uma vida abundante na área material do Teu povo, o Teu povo que tem tido compromisso contigo, Deus, em nome de Jesus, amém e amém.